hoje é muito especial, porque ele traz a mensagem principal de tudo, a razão pela qual nós estamos aqui, o motivo, a figura central da Bíblia, a figura central desse canal, que é Jesus. Mas quem é Jesus? A proposta de hoje é trazer Jesus à luz das Escrituras, que foram inspiradas nele mesmo, porque para ele e por ele são todas as coisas. Mas eu gostaria de te convidar a refletir. Jesus é esse mesmo que aparece nos filmes e nas séries? Esse título te chamou a atenção? Então vem comigo que nós vamos descobrir, através daquilo que diz na própria palavra dele, se esse Jesus é assim, como ele é retratado nas séries e nos filmes. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e eu te convido a ficar até o final desse vídeo para saber quem é Jesus, para descobrir junto comigo quem é Jesus. No livro de Isaías, capítulo 9, diz assim: porque um filho nasceu para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Já nos capítulos 52 e 53, Isaías profetiza um pouco mais sobre o Salvador. Vejam como meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombros acima da multidão. Mas ele não começou assim. No início, todos ficaram espantados. Ele não tinha nem mesmo aparência humana, um rosto machucado, desfigurado, a ponto de não ser reconhecido. Mas as nações de todo o mundo ficaram perplexas, os reis chocados e em silêncio quando virem. Pois algo que nunca se ouviu falar, eles verão com os próprios olhos. O que era impensável, eles terão diante de si. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que é de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. No início do Evangelho de João, Jesus é descrito dessa maneira: antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver.
A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para nossa salvação, somente o de Jesus. Por meio do Filho, Deus no princípio criou o mundo, e no fim tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Palavras poderosas. Agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote principal, com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que Ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus. Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Foi por isso que Ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, Ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes, e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, Ele a organiza e mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está lá, elevado acima de tudo e todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida. A morte de Cristo também foi um acontecimento único, mas foi um sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Assim, da próxima vez que Ele se manifestar, o resultado para os que estão ansiosos por encontrá-lo será exatamente esse: a salvação. Porque Jesus não muda. Ontem, hoje, amanhã, Ele é sempre o mesmo. E vocês? Quem acha que eu sou? Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor,
meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Bom, e hoje nós não vamos destacar apenas um versículo, mas nós vamos destacar todos os atributos de Jesus. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. Homem que sofreu, humano obediente, desfigurado, desprezado, humano obediente, machucado, desfigurado, desprezado, sublime, ignorado, príncipe da machucado, Cristo, o Messias, príncipe da paz. Jesus é o mesmo, o Messias. Jesus é o mesmo. Homem que sofreu, humano obediente, desfigurado, desprezado, humano ignorado, machucado, desfigurado, desprezado, sublime, ignorado, príncipe da paz. Cristo, o Messias, príncipe da paz. Jesus é o mesmo, o Messias. Jesus, tu és, é o mesmo, maravilhoso, Pai eterno, conselheiro, príncipe exaltado, filho de Deus, desfigurado, Deus forte, desprezado, ignorado, homem que sofreu, humano obediente, sublime, a palavra, cabeça da igreja, pedra principal, grande sacerdote, Cristo, o Messias, Jesus, ainda é o mesmo. Maravilhoso, conselheiro, exaltado, Deus forte, filho de Jesus, tu és, maravilhoso, conselheiro, exaltado, filho de Deus, Deus forte que sofreu, humano obediente, desfigurado, desprezado, ignorado, machucado, sublime, príncipe da paz, Cristo, o Messias, Jesus é o Pai eterno, príncipe da paz, machucado, desfigurado, desprezado, ignorado, homem que sofreu, humano obediente, sublime, a palavra, cabeça da igreja, pedra principal, grande sacerdote, Cristo, o Messias, Jesus, ainda é o mesmo. Maravilhoso, conselheiro, exaltado, Deus forte, filho de Deus, Pai eterno, príncipe da paz, machucado, desfigurado, desprezado, ignorado, homem que sofreu. E agora me diga você, com todos esses atributos que a Bíblia relata, depois de lermos todos esses atributos de Jesus na palavra de Deus, a que conclusão você chega? Ele se parece com um dos filmes e das séries? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho sobre como você vê Jesus. Você acha que ele tem sido retratado fielmente com todos esses atributos? Maravilhoso, conselheiro, exaltado, filho de Deus, machucado, desfigurado, desprezado, ignorado, homem que sofreu, humano, obediente, ignorado, sublime, cabeça da igreja, a palavra, Pai eterno, príncipe da paz, Cristo, o Messias, grande sacerdote, Jesus
Vamos mais uma vez citar o versículo de Isaías. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me conte aqui nos comentários o que você achou. Se ele foi relevante pra você, compartilhe com um amigo, deixe seu like. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você.